depois de 32 cotejos e 85 tentos, média de 2,66, apenas a 13ª em 21 edições da Copa, principiou nesta segunda, dia 25 de junho, a última rodada da fase de acesso aos mata-matas da Rússia/2008. No grupo A, o Uruguai e a equipe anfitriã decidiriam quem ficaria com a primeira posição e a Arábia Saudita e o Egito meramente jogariam em honra da sua bandeira. No grupo B, todavia, 3 seleções ainda batalhariam por 2 vagas nas oitavas de final. Com um tico mais de chances, pairava a Espanha. Num desafio mortal, no entanto, se digladiariam Portugal e o Irã. Qual das 3 se despediria? A sessão dos 4 prélios começou em Samara, com a Celeste e a Rússia, única dentre as 32 seleções da Copa sem um apelido divertido, colorido ou metafórico. Nos 6 pontos, como o Uruguai de Oscar Tabarez, e um saldo melhor, de 7x2, a hospedeira de Stanislav Cherchesov só necessitava de uma igualdade. Enfrentaria, contudo, um adversário de fato, que ainda não tinha sofrido nenhum gol. Em seu benefício, a torcida confiava numa informação cabalística. O Uruguai sempre ganha quando Luizito Soares anota um gol. Mas o Uruguai sempre perde quando o artilheiro Edinson Cavani, uma eventual deusa da sorte, se colocou à prova aos 10 quando, na cobrança de uma infração, Soares realizou um x0. Uma bela cobrança, de curva, ao lado da barreira, com a ajuda afortunada, porém, de uma quicada da pelota no gramado, a 1 metro do arqueiro Akinfeev, que havia saltado precisamente na sua direção. A batida matou qualquer chance de o arqueiro espalmar. E a sorte ainda favoreceria o Uruguai aos 23, depois de um tiro longo de Lachaut, cerca de 25 metros, se desviar. Que ironia, precisamente em Cherchev, o artilheiro positivo da dona da casa, 3 tentos. Impressionante, a Celeste 2x0 completaria a infelicidade da hospedeira sem um apelido, a sucessão de 2 episódios aparentemente menores. Aos 27, numa dividida de intermediária, Smonikova bateu Cavani e recebeu um cartão amarelo. Daí, aos 35, no outro imprudência, derrubou Lachaut. Novo amarelo e, claro, um vermelho. Rússia com 10. Dos Vidania, adeus a qualquer possibilidade de um triunfo. Inclusive porque, de modo a cobrir o buraco de exclusão de Smonikov, o agora desalentado treinador Cherchesov se obrigou a trocar Cherchev pelo brasileiro naturalizado Mário Fernandes. Então, já nos acréscimos da porfia, paralelamente se acabaria a chamada maldição Cavani. O avante enfim marcou um gol numa peleja bem sucedida da Celeste. Bentancur cobrou um escanteio, o Beckham Godin testou, firme, Akinfeev se esfalfou para rebater e ele, oportunista, o batizado Edinson do PSG, arrematou, 3x0, no prélio restante do grupo A, de virada, e com um gol registrado aos 95, em Volgogrado a Arábia Saudita sobrepujou o Egito por 2x1. O craque Salah inaugurou o marcador para os faróis aos 22, um lindo gol por cobertura. A esquadra das Águias Verdes igualou nos acréscimos do primeiro tempo, Salman Al-Farraj, e somou os 3 pontos de consolo graças a um chute cruzado de Salem Al-Dawsari. O argentino Héctor Cooper, treinador do Egito, incluiu nas enciclopédias o seu arqueiro reserva, Essam El Hadary, ao transformá-lo em titular. Com 45 anos e 161 dias, sólido, Essam El Hadary se tornou o mais velho jogador a disputar uma Copa, e ainda defendeu um pênalti aos 41. Decididos o Uruguai e a Rússia como campeão e o vice do grupo A, restava conhecer os seus rivais nas oitavas, em Kaliningrado, com 4 pontos, 4 tentos pró e 3 contra. A fúria do ex-volante Fernando Hierro, que substituiu Julien Lopetegui apenas 48 horas antes de a competição se iniciar, defenderia uma invencibilidade de 22 partidas, diante da primeira equipe desclassificada, a do Marrocos, só 2 vitórias em edições antigas de Mundial, ambas porém peculiares, 3x1 em Portugal no México/86 e 3x0 na Escócia na França/98.
peculiares por nascerem quando os Leões do Atlas já estavam eliminados. Em Saransk, também 4 pontos, 4 tentos pró e 3 contra. O Portugal de Fernando Santos duelou diretamente com o Irã, quem diria, de um lusitano, Carlos Queiroz, 3 pontos, 1 gol a favor e 1 concedido. Detalhe, os dois, amigos de quase 4 décadas. Em pugnas oficiais, o quadro das 5 quinas havia ganho do Teomeli, o nosso time, em 2 ocasiões. Torneio do Sesquicentenário da Independência do Brasil /72, por 2x0, e na Copa da Alemanha /2006, e tem 2x0. O Irã, porém, meramente havia tombado, diante da Espanha, no dia 20, num gol acidental. Apertado, Diego Costa chutou, sem destino. À sua frente, Ramin escorou. Mas, traiçoeira, a pelota encontrou bem o joelho do brasileiro ibérico e adentrou a meta do atônito Beiranvand. Não se viram os tradicionais estudos nas 2 partidas. Em Kaliningrado, coube à Espanha buscar um triunfo rapidamente e sem delongas. Em Saransk, mais ainda, as 2 seleções depressa mergulharam em escaramuças audaciosas, a exigir acrobacias de Beiranvand e de Rui Patrício. Aos 14, do protagonista menos aplaudível do quarteto surgiu um gol. Andrés Iniesta fraquejou quase na linha divisória do gramado, Boutaib surrupiou a pelota e galopou até a meta de Djé, 1x0 em favor do Marrocos. Impacto, um outro gol dos Leões do Atlas qualificaria Portugal e Irã. Mas Iniesta se perdoaria aos 19 com um toque magistral para Isco fazer 1x1. De certa maneira, o elenco das 5 quinas suspiraria aliviado aos 45, ao desenhar o seu 5º gol nesta Copa, e um gol que sequer passou perto do seu artilheiro CR7, o Cristiano Ronaldo. O veterano Quaresma, quase 35 de idade, capturou uma bola no bico direito da sua área de ataque, correu horizontalmente ao encalço da meia-lua e então, chutou com a parte de fora do seu pé destro, um foguete que Beiranvand mal viu passar, 1x0. O mesmo Beiranvand que, aos 53, cataria um pênalti atirado num canto pelo CR7. Mais um detalhe, o hesitante árbitro Henrique Cáceres, do Paraguai, necessitou do auxílio do VAR para confirmar a infração de Isatuali no capitão de Portugal, cujo CR7, convertesse a falta em gol, assumiria com o inglês Harry Kane a liderança da artilharia, e os instantes derradeiros das 2 pugnas seriam sensacionais. Em Kaliningrado, aos 81, com En-Nesyri, os Leões do Atlas reviraram o placar, Marrocos 2x1. O elenco do Irã correu atrás de uma igualdade em Saransk, e conseguiu, espetacularmente, aos 93, graças a um outro pênalti confirmado pelo VAR e o gol de Karim Safarid, obtivesse o Irã os 2x1 e se qualificaria. No entanto, coube mesmo à Espanha, aos 95, o empate, 2x2, gol de um reserva recém-entrado, e comovedora a despedida do Teomeli, aplaudido por todo o público da arena de Saransk. De todo modo, o seu gol solitário, mais o empate da Fúria, modificaram o panorama da classificação do Grupo B. A Espanha e Portugal com 5 pontos mais a Fúria no topo graças aos seus tentos pró, ciclo 4. Em 30 de junho, em Sochi, o jogo entre a Celeste e as 5 quinas. Em 1º de julho, no Luzhniki de Moscou, o desafio entre a Rússia e a Espanha. Gostou? Clique em compartilhar, em tweetar, e deixe a sua importante opinião em comentários. Muito obrigado. E um grande abraço.